Eu gostaria, neste momento, de saudar a todos que estão neste momento com o coração aberto, com o coração feliz. Esse é um tempo de meditação da palavra, é um tempo de estudo da palavra, que sempre no domingo nós transmitimos. E hoje eu gostaria de falar sobre os carros e cavaleiros do Brasil. Quero usar para esse tema o texto de Zacarias, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Eu estou grandemente indignado contra as nações que vivem confiadamente, porque antes eu estava só um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Então esse texto mostra, como no livro de Salmos, a preocupação do nosso Deus para com as nações. Nós temos estudado, temos visto na Bíblia que os filhos de Noé são Jafé, Sem e Cã. E aí nós temos em Jafé o primeiro mundo, nós temos o segundo mundo nos descendentes de Sem, onde estão os judeus e os árabes, e também os que são descendentes de Cã, onde estão as nações mais complicadas da terra em toda a sua história. Então, nesse momento, Deus sempre coloca diante do seu propósito os projetos que ele tem para com cada nível ou com cada área de nações. Nossa nação brasileira, ou a nação brasileira, ela difere da nação portuguesa. Os filhos de Portugal são descendentes de Sem. Eles são completamente diferentes na sua cultura daqueles que são descendentes de Cão, de onde o Brasil tem a sua maioria na sua população. Há infiltrações históricas dos descendentes de Jafé no sul do Brasil. Há também a presença dos filhos de Sem no norte, no nordeste e também no sudeste do Brasil, especialmente aqueles que são descendentes de português, especialmente aqueles que estão iniciando ali junto a Santa Catarina, que foi habitada por portugueses. Então o Brasil ele é permeado, mas a sua maioria absoluta é descendente de Cã. E essa descendência de Cão quer dizer quente, quer dizer nervoso, é uma descendência nervosa, é uma descendência estressada, e o que faz mais ou menos o equilíbrio dessa nossa nação brasileira é a vinda dos descendentes, do descendente de Jafé. Os descendentes de Jafé que estão mais para o sul, que entraram no sul na história, e os descendentes de Sem, que também são como rocha, são duros, como o nome já está dizendo, rocha, duros, também muito estressados. Nossa nação é uma nação super estressada. As pessoas vão para o barraco rapidamente. Ok? Isso tudo faz parte de uma cultura e muitos de nós não compreendemos. Agora, o texto está dizendo que Deus está interessado na condição moral, na condição, no posicionamento moral de cada nação. E entre as nações, como o texto está mostrando aqui, no capítulo 1, versículo 15, ele mostra no verso 16, portanto, assim diz o Senhor Jeová, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, pois nela será edificada a minha casa, diz o Senhor Jeová dos exércitos, Jeová de Sabaú. E o cordel isto é, a linha de medir herdades, será estendido sobre Jerusalém. Proclama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de prosperidade, e o Senhor Jeová ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Esse texto, como os irmãos estão percebendo, é um texto diretamente ligado aos semitas, diretamente ligado aos da tribo de Judá. Mas ele está colocando Judá diante da condição, do condicionamento das nações, no verso 15. Isto é, os gentios. Eu estou grandemente indignado contra as nações que vivem confiadamente. O que significa isso? As nações que vivem segundo a escolha de um poderio seu,
o egocentrismo da nação. Isto é, uma nação sem se interessar com o governo de Deus. Uma nação que pensa que o fruto do seu sucesso, isto é, o fruto do seu sucesso vem baseado no trabalho daquele que leva a economia, daquele que leva a educação, daquele que leva o saneamento, aquele que leva as grandes empresas produtoras da mesma nação. Então, passam a viver confiadamente, isto é, nós somos e acabou. Não há ninguém melhor do que nós. Ele está dizendo que ele está indignado. E depois ele fala assim, antes eu estava só um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Essa é a realidade de algumas nações, não muitas, mas de algumas nações da terra que vivem sem, absolutamente zero, sem nenhuma confiança em Deus, o Criador. E para isso, essa batalha, essa guerra espiritual, do mundo espiritual, de Satanás, os principados, os potestades, os dominadores e as hostes, batalham contra todas as agências que querem trazer a essa nação uma confiança em Deus. Todas as agências de Deus que querem trazer a palavra. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, isto é, que confia no Senhor. A nação que confia e declara a sua confiança no Senhor. E então, para isso, para que essas nações, elas deixem de viver essa vida de confiança no seu próprio poderio, nos seus próprios armamentos, nos seus próprios meios de inteligência e sabedoria, no ateísmo, no humanismo, no secularismo. Então, ele está dizendo, agora eu estou muito indignado contra estas nações. Então, ele está dizendo assim, eu preciso tirar a nação que eu escolhi porque eu tenho um propósito. A nação que Deus tem um propósito, ele escolhe e trabalha sobre ela para que essa indignação não venha ser a razão do juízo de Deus sobre ela. E por isso ele está dizendo, eu tenho um propósito com a nação de Israel. Assim como ele tem um propósito com todas as nações que se colocam diante de Deus para confiar no Senhor, para confiar na grandeza do seu Criador, para confiar que Deus é o seu Senhor. Então Deus está dizendo, quero livrar aquele com quem eu tenho um propósito. E por que você está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele está mostrando para nós no verso 16, portanto, assim diz o Senhor Jeová, voltei-me para tal nação com misericórdia, pois nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel de medir herdades está estendido sobre ela. E então ele diz assim, se vocês me deixarem cumprir o meu propósito, se vocês se permitirem que eu realize o meu propósito de edificação, de um projeto que vai me glorificar na sua nação, então vou medir com um cordel estendido sobre a sua nação. Eu vou abençoar esta nação se vocês me permitirem. No verso 17 diz assim, proclama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades, isto é, as cidades desta nação, que eu escolhi, na qual ela tem um propósito, e eu também tenho um propósito com ela, então eu vou fazer algo sobre ela. Eu vou fazer que as suas cidades transbordem de prosperidade e eu vou consolar o lugar onde eu vou edificar a minha casa. Eu vou consolar. E então o Senhor diz assim, ainda o Senhor escolherá esta cidade, se essa cidade for a cidade do meu propósito. Esta palavra que eu estou contemporizando para que você possa ter uma visão de que Deus tem um propósito com uma nação. E quando essa nação, ela é o objeto dos olhos de Deus, ela é o propósito dos olhos de Deus, e o propósito de Deus está sobre ela. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então, nessa nação que vive confiadamente, existem grupos nessa nação que vive confiadamente e que não quer, de hipótese nenhuma, confiar no Senhor. Ela existe por causa dos grupos
dos partidos secularistas, dos partidos humanistas, dos partidos que estão ligados à corrupção financeira. Por quê? Porque você fica pensando, porque o aborto, porque é o aborto, porque não sei o que com o aborto, é por causa do aborto. O aborto, irmão, para eles não tem nenhum significado. O que eles querem é a carne. O que eles querem é a pele, a carne dos bebês que são mortos para poder engordar as suas indústrias de comércio. Por isso que eles querem um aborto na nação, para poder executar os seus propósitos no comércio cosmético. Esta é a pura verdade. Aí você fica brigando que é o aborto, que não é aborto, que não é aborto, que é aborto. Então Deus está indignado com esses tipos de partidos que estão aí, que às vezes não são partidos políticos, mas são partidos econômicos, são partidos industriais, são partidos de interesse de 2 ou 3 pessoas ou de um grupo específico ou até mesmo de um grupo econômico. Então, quem são esses? Verso 18 diz assim: levantei os meus olhos e vi esses 4 chifres. 4 chifres. Olha só aqui, 4 poderes ele está mostrando. E então Zacarias perguntou ao anjo que falava com eles sobre esses 4 poderes que estão trabalhando desde o verso 15 nas nações contra quem o Senhor está indignado, porque elas vivem confiadamente nas suas iniquidades, nos seus pecados e nas suas corrupções. Verso 19. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, quem são estes? E ele me respondeu, estes são os poderes que dispersaram a nação. Veja só, eles dispersaram a Judá, despertaram a Israel e a Jerusalém. Eles despertaram a capital, eles despertaram o reino do sul, eles dispersaram o reino do norte, eles dispersaram o reino do sul, eles dividiram a nação. Que 4 poderes são estes que dividiram uma nação? São os mesmos poderes, os mesmos chifres que estão dividindo qualquer nação que não deseja o senhorio de Deus sobre a sua história, sobre a sua cultura, sobre os seus propósitos e os seus projetos, suas indústrias e o seu povo. Aí no verso 20 diz assim, o Senhor Jeová me mostrou também 4 artífices de ferro. Aqui que é onde está a visão e a revelação. Por cima, meus irmãos, veja só, por cima das nações existem anjos que trabalham em carruagens. Nações que trabalham com esses anjos, nações que se deixam guiar por esses anjos e seus cavaleiros, são nações abençoadas. E hoje na terra, poucas são as nações que se deixam conduzir por esses carros e cavaleiros. De onde que você tirou isso? Logo no início do capítulo 1, eu continuarei outra vez a partir do verso 20, mas eu preciso voltar ao capítulo 1, verso 8, para vocês terem uma visão geral. Numa visão que tive de noite, vi um homem montado em um cavalo vermelho e estava parado entre as murtas que se achavam num vale profundo. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, rosados e brancos. E então perguntei, meu Senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo me respondeu, eu te mostrarei quem são eles. E então respondeu-me o homem que estava parado entre as murtas e disse, estes são os que o Senhor Jeová tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor Jeová, que estava parado entre as murtas, e disseram, nós temos percorrido a terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Nesse período em que ele teve aquela revelação, Deus estava um pouco indignado. Volto a ler no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, porque, na parte B do versículo, porque antes eu estava um só pouco indignado, a terra estava tranquila e em descanso, no período em que ele
estava profetizando isso? A terra estava dominada pelo governo de Babilônia. Nabucodonosor e os seus sucessores estavam dominando sobre as nações, e as nações, elas estavam em tranquilidade nesses dias. Mas o texto agora é que Deus está muito indignado, porque a visão agora não é de uma terra tranquila, a visão agora é uma terra que está vivendo debaixo de 4 chifres, de 4 poderes extraordinários que estão atuando sobre a terra. Então, esses 4 chifres trabalham. Trabalha a economia. O número 2 trabalha o comportamento social das nações. Número 3, ele trabalha a questão da subsistência. Subsistência, isto é, que trabalha para não deixar as nações com fome, isto é, a subsistência, o comércio das nações. Primeiro, a parte econômica. Número 2, o comportamento social. E depois, a ciência. E aqui inclui não somente a questão da medicina, da farmácia, da agropecuária, daquilo que sai para poder trazer a saúde e também juntamente com a parte do comércio para trazer alimentação. Eles vão atuar nesses 4 pontos. Esses chifres vão trabalhar nesses 4 pontos para trazer a dispersão psicológica, a dispersão moral, a dispersão em todas as áreas, para que haja conflito nas nações, para que as nações possam, nesse conflito, buscar no ateísmo, buscar numa forma política ou no modelo político uma solução para as suas tribulações, para as suas querelas. Então, eles trabalham, mas o Senhor está mostrando aqui no verso 20, ele está mostrando que verso 20, o Senhor me mostrou 4 artífices de ferro. Esses 4 artífices de ferro, eles têm poder sobre os chifres, eles têm autoridade sobre os poderes, porque são eles que fazem, são eles que trabalham e podem desfazer os chifres de ferro. São 4 poderes aqui. E nós podemos observar aqui, esses 4 poderes, eles são espirituais. Eles estão trabalhando contra esses 4 modelos de partido que estão trabalhando sobre uma nação, como nós estamos vendo na nossa nação. Então eles são liderados por um poder. O poder que toma conta deles é o poder que transforma a vida daquela nação. Então nós estamos lutando, batalhando para contemplar a vitória dos artífices de ferro sobre os 4 chifres de ferro que estão trabalhando para a dispersão de uma nação. Quem for espiritual vai compreender o que eu estou falando baseado no texto da palavra. Aqui então, no versículo 21 diz assim: então perguntei, que vem fazer aqueles artífices? Que vem fazer aqueles artífices? E ele respondeu dizendo, aqueles chifres são os que dispersaram a nação, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Vocês estão vendo aqui que são poderes? Eles não permitem que as pessoas levantem a sua cabeça, que elas mantenham, mesmo o justo, mantenha a sua cabeça baixa, sem reação, para que ele não reaja, para que ele não faça nada, para que eles mantenham o seu poderio sobre o povo, para que o povo mantenha a sua cabeça baixa. E ele diz assim de novo, perguntei que vem fazer esses artífices. Ele disse, dizendo, aqueles poderes são os que dispersaram a nação, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes artífices estão sobre eles. Vieram, pois, para fazê-los temer,
para derrubarem os chifres das nações que levantam o seu poderio contra a terra da nação, a fim de dispersá-la. Que coisa tremenda que nós estamos vendo aqui. Nós oramos agora, a fim de que Deus possa despertar os olhos dos nossos líderes brasileiros, a fim de que eles possam despertar o desejo do coração dos nossos líderes das nossas nações, ou seja, mesmo as semitas como Portugal, ou as jafeitas como a Alemanha, ou como as que são descendentes de Cão, como o Brasil, como as nações, as nossas nações irmãs da África. Deus está querendo levantar esses artífices para destruir, para romper, para quebrantar esses partidos que estão lutando contra a rendição da nação diante do nosso Deus, diante o poderio do nosso Deus, diante a glória do nosso Deus. Porque assim Deus trabalha. Agora, olha só, para vocês terem uma ideia extraordinária, eu quero ler para vocês o livro de 2 Reis, nos dias de Elias. Veja como isso funcionava, como esses carros, eles eram dominados pelos profetas, por conselheiros profetas que dominavam a nação no poder de Deus, trazendo a glória de Deus para a terra aonde eles estavam, trazendo o poderio de Deus sobre a liderança que eles viviam. Veja só que coisa tremenda que nós vemos aqui. No capítulo 2, diz o texto, verso 11, sucedeu que enquanto iam caminhando e conversando, apareceu um carro de fogo, com cavalos de fogo, e os separou um do outro, e Elias subiu ao céu um redemoinho. Ele não subiu em carro de fogo, os carros continuaram. Como que eu sei? Verso 12, e Elias o viu e clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa palavra em hebraico é Abi, Rehev Israel, o Parashaiv. Significa, isso aqui é um hebraísmo, isso aqui é uma frase que os hebreus sempre diziam quando eles estavam se referindo a quem governava as suas nações. Então, ele está dizendo, Senhor, Elias está indo embora. Quem vai montar agora nos cavalos espirituais? Quem vai dirigir esses carros que estão parados nas murtas, lá em Zacarias, no capítulo 1 e no capítulo 6? Meus amados irmãos, meu Senhor amado, eu espero que eles possam me ouvir, meu Pai. Você que me está ouvindo agora, levante a sua mão, levante o seu clamor, porque como ele diz lá em Zacarias, clama agora, clama agora, clama agora. Esses carros e cavalos de fogo são dirigidos por principados de Deus, por autoridades de Deus, que são os que lideram na terra dos viventes e dão direção à igreja, ao organismo, às nações da terra. Esses homens como Elias, que estava dando visão a Israel, que estava trazendo o governo de Deus sobre o governo humano, a fim de que eles pudessem triunfar sobre os seus inimigos. Quando Eliseu vai morrer, veja lá no capítulo 13, você vai observar que Eliseu havia tomado a liderança. Foi Eliseu quando ele clamou Abi Rehev Israel Parashaiv, quando ele clama, então Deus coloca Eliseu nos carros. E quando Joás percebeu que Eliseu ia morrer, então ele traz uma revelação extraordinária aí no texto. Eliseu vai morrer. E quando Eliseu vai morrer, o rei clama. Olha só que coisa tremenda o que Deus falou para o rei de Israel. Aí o próprio rei de Israel chorou. Verso 14 assim, e Eliseu estava abatido pela enfermidade da qual havia de morrer. E Jeoás, rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E aqui ele fala a mesma frase que Eliseu falou quando Elias foi arrebatado. Meu pai, Eliseu, era o que estava dirigindo as carruagens.
pastores de São Paulo, pastores do Norte, pastores do Nordeste do Brasil, pastores do Sul, pastores do Centro-Oeste. Ouça a mensagem e a voz do Espírito Santo de Deus. Vocês precisam montar nas carruagens que estão sobre as vossas cidades, vossos municípios e vossos estados. E nós precisamos que os homens de Deus montem nas carruagens espirituais e parem de estar dependendo da eleição de um homem. E embora essa eleição seja para nós uma indicação muito importante, embora nós tenhamos que ter essa responsabilidade, mas nós temos que montar nas carruagens para que o nosso Joás possa governar. Nós temos que tomar autoridade sobre essas carruagens para que o nosso Joás possa governar. Eu repito esta palavra. Deus manda os teus carros agora sobre a região das nações que estão precisando. Angola, Portugal, Moçambique, Brasil, México, Estados Unidos. As nações agora, meu Pai, que estão sobre a terra. Perdoa as nações que hão indignado o seu coração. Senhor amado, que haviam indignado pouco e agora indignaram muito. Perdoa os pecados sociais, os pecados morais. Perdoa os pecados da nossa liderança. Perdoa os pecados dos nossos pais. Perdoa os pecados da nossa nação. Perdoa os pecados sociais e coletivos do nosso povo. Perdoa os pecados individuais das nossas lideranças. Perdoa os pecados do nosso povo, meu Pai. Perdoa a hipocrisia da nossa nação. Pai, cai por terra todo o propósito do inimigo. Cai por terra todo o propósito da feitiçaria. Cai por terra todo o propósito de toda a astrologia. Caia por terra todo o propósito, Senhor, que traz ao mundo desses povos, Senhor, a influência demoníaca. Rompe e ata-os e lança-os no abismo agora. Envia os teus anjos agora, meu Pai. Oh, nós oramos e clamamos juntos, Senhor, que os teus carros e os teus cavaleiros venham, Senhor, a serem liderados pelo poder da oração do teu povo, pelo poder da palavra profética, da liderança das nações que agora me ouvem, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, vem tomar autoridade, vem tomar a liderança e as rédeas proféticas. Ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja sobre aqueles que agora clamam. Arrebenta, rompe o jugo da iniquidade, rompe as cadeias eternas, abre as portas de ferro e rompe os jugos de bronze. Faz isso, ó Deus, ó Deus de Israel, o Deus criador da terra. Desbarata os propósitos do inimigo, desbarata os pensamentos de um homem que manipula. Ó Senhor amado, daquele que está debaixo de potestade das nações. Desbarata, confunde o mundo das trevas, confunde agora, meu Pai, o mundo das trevas. Senhor, vem e desbarata as obras do mal, para que o teu nome seja glorificado e nós possamos dizer agora, de agora em diante, o Senhor toma autoridade em todas as coisas que estão sendo feitas e desfaz todo o propósito do inimigo para a glória e honra do nome do Senhor Jeová. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa te guardar, que o Senhor possa levar você a compreender a importância desta palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém para que nós possamos dizer que esta palavra se cumprirá sobre a cabeça daquele que me ouve agora. Em nome de Jesus. Visite o nosso site, meujesus.org. O Maico está colocando aí para vocês, meujesus.org. Visite nosso site e adquira as nossas Bíblias, as Bíblias de Nelson, a Bíblia Agenda, a Bíblia Alfa, que é o comentário do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias,
a Bíblia Ômega, que é o comentário de Mateus até Apocalipse, e verdadeiramente é uma Bíblia comentada. Que o Senhor Jesus possa te abençoar também. Nós estamos daqui da Califórnia, levando o ensinamento bíblico para todo lugar do mundo, especialmente da língua portuguesa, em Angola, em Moçambique, em Portugal, nas ilhas onde se fala a língua portuguesa e também no Brasil, aí onde você estiver. Desde aqui nós estamos pondo à sua disposição o nosso curso teológico, que é o Hosanna Bible School, hosannabibleschool.com, o Maico está colocando para vocês, se você quer estudar. Se você está na Europa, na África, qualquer lugar do mundo que não seja o Brasil, você pode entrar no nosso site, o Maico está colocando aí, é familyhosanna.com. No familyhosanna.com, de qualquer lugar do mundo, onde você estiver, nós podemos mandar o nosso material para você. Que o Senhor te abençoe. Faça parte do nosso grupo de líderes e pastores livres de Azazel. Este grupo é um grupo muito especial, no qual pastores de várias denominações estão recebendo ensinamento, alguma cobertura teológica, alguma cobertura de ensino teológico de ajuda extraordinária para os seus ministérios. Nossos cursos também temos aí no hosannabibleschool.com, nós temos aí o grupo Feliz, né? Que é o grupo 99, é o grupo de ensino, você estuda todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, versículo por versículo. E por uma pequena contribuição, você tem esse compêndio maravilhoso de ensino aí, que é o Grupo 99, que tem três modelos. Você pode escolher um dos três para que você possa ser abençoado. Também temos a nossa enciclopédia teológica, que nós estudamos a soteriologia, episcopologia, dunamiologia, soterologia, eclesiologia, enfim. Você tem aí 12 livros que vai aumentar cada dia mais, vai aumentar, se Deus quiser, ano que vem nós vamos aumentar pelo menos mais uns 10 livros para a glória do nome do Senhor, porque agora nós estamos trabalhando na Bíblia em espanhol para que as nações da língua hispana possam ser abençoadas com o nosso material. Muito obrigado, quem está aí na técnica, Maico de Marcos, Deus te abençoe, abençoe a todos que fazem parte desta obra para a glória de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas ofertas, muito obrigado pela sua oração, obrigado pelo seu carinho em relação ao nosso ministério. Que Deus te abençoe.